Bom dia. Eu quero dar boas-vindas para você que está aqui com a gente, assistindo a nossa live. Eu, a Renata Vinhais e a Juliana Tebet, a gente está aqui hoje para poder explicar um pouquinho mais sobre o que é Recomeçar, o nosso grupo de conversas, que vai se iniciar no dia 27 de outubro, ok? Então, a gente tem a intenção, né, esse espaço que a gente está criando no grupo de conversas, tem a intenção que esse espaço seja um espaço seguro, para que você possa sentir seu corpo, para que você possa se reconectar e começar de novo com compaixão e mostrar, né? A gente vai mostrar como que conecta com o corpo. O que que é isso, né? Conectar com o corpo, conectar com a mente, porque isso parece muito subjetivo, mas a gente vai explicar um pouquinho aqui como vai ser esse trabalho, para que você possa transformar os seus hábitos e gerar bem-estar na sua vida que você está procurando, né? Aquele chamado interior que você tem sentido. E para começar a nossa explicação do que é o recomeçar, nada melhor do que realizar o que chamamos um centramento. Esse centramento ele tem a intenção de trazer cada um de nós aqui para o momento presente, deixando de lado, pelo menos durante esse tempo que você está aqui com a gente, os problemas do seu dia a dia, as preocupações, os afazeres que você tem, e está aqui totalmente presente para essa experiência que a gente vai realizar aqui nessa live. E aí eu convido a Renata para poder realizar esse centramento para a gente. Olá, bom dia. Então, antes da gente começar, eu quero te convidar a sentar aí numa posição confortável, colocar os pés no chão, né? Para que a gente possa fazer esse aterramento, estar em contato com essa base, né? E encontrando essa posição confortável aí onde você está. Eu quero que você, no seu tempo aí, vá fechando os olhos, né? Se desconectando um pouco de todos os estímulos que estão ao seu redor e traga atenção para a sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, de forma lenta e suave. Mais uma vez, inspire profundamente e expirando, deixando ir toda e qualquer tensão que esteja presente no seu corpo aqui e agora. Mais uma vez, inspirando, soltando o ar e relaxando mais e mais. Quero te convidar a sentir todo o peso do seu corpo apoiado onde você está sentado, que você perceba qual é a temperatura do ambiente, os sons ao seu redor e permita-se apenas estar aqui agora, no momento presente, neste instante. Perceba que não há nada a fazer agora, além de estar presente. Eu vou te convidar a trazer uma intenção para este encontro, para esse momento, para essa pausa. Talvez você possa escutar com o coração ou simplesmente se permitir ser tocado pelo que surgir aqui, neste momento, nesta conversa. E eu vou pedir que você respire mais uma vez, lenta e suavemente. E quando você sentir que é o momento, vá abrindo seus olhos devagar, trazendo consigo essa sensação de presença e acolhimento. Se você sentir que é necessário, pode dar uma espreguiçada aí na cadeira onde você está. E mais uma vez, bem-vindo.
Obrigada, Renata, por esse centramento. Acho que ajuda bastante a gente a reconectar com o nosso corpo e a ficar aqui juntinho, né? Com a nossa atenção, com a nossa presença. E assim, pensando sobre o recomeçar, o que seria esse recomeçar, né? Como é que isso vai acontecer? Então, o recomeçar ele é um grupo de conversa que tem também objetivos terapêuticos, né? Porque na interação a gente também vai realizar algumas intervenções que sejam necessárias ali e cabíveis no momento, né? Ele acontecerá semanalmente, então toda semana, e ele será online. Então, todo mundo pode participar, independente de onde você está. E ele será conduzido por nós três, né? Como eu disse, eu, Carla Weiland, a Renata Vinhais e a Juliana Tebet, ok? E a gente está aqui para garantir que esse ambiente do grupo Recomeçar, ele seja sempre acolhedor, ele seja sem julgamentos. E você pode chegar do jeito que você é, do jeito que você está, tá? Então é um ambiente completamente informal, ele vai ser focado em presença corporal, em autocompaixão e práticas que vão te ajudar a regular o seu sistema nervoso, utilizando o seu próprio corpo, a regular as suas emoções, os seus sentimentos. Aqui você também vai poder partilhar as suas histórias, os seus medos, as suas dúvidas e as suas sensações. Vamos juntas construir esse espaço que vai ser seguro e que vai ser um espaço acolhedor. E agora eu vou pedir para a Juliana explicar um pouquinho mais como que é essa conexão do corpo. O que é isso, né? Como que a gente faz isso? O que significa conectar com o corpo? Bom dia a todas, a todos que estão presentes. Já agradecendo, né, a disponibilidade de vocês para poder conhecer esse trabalho nosso. Como a Carla falou e a Rê começou com centramento, né? A intenção desse grupo nosso recomeçar vão ser encontros semanais. Nós pretendemos fazer um grupo coeso, um grupo pequeno de mulheres, para a gente poder manter uma conexão mais forte entre todas. E a nossa intenção, né, para fins terapêuticos, é manter ali temas. Nós sempre vamos trazer temas importantes, né, que pode ser um caso prático de atendimento que nós já tivemos, que tenha um assunto importante que se refere ao cotidiano de todas nós. Pode ser um tema específico que também tenha esse conteúdo que seja importante, ou pode ser também ah, uma partilha que alguma de vocês queira fazer, se sinta à vontade para a gente poder estar partilhando juntas essa vivência. E a intenção nossa, que é algo assim, a gente conversa muito, né, do que é sentir o corpo, do que é estar. Agora, a Ria acabou de fazer um centramento que nos trouxe para cá, para esse tempo presente, e a nossa intenção justamente é essa, é a gente começar a sentir, né, a ter as sensações do nosso corpo, alguma dor, algum desconforto, ou alguma respiração que a gente sente que oscila e que de certa forma incomoda. Essas sensações que a gente tem no nosso corpo, elas, como a gente é um ser integral, corpo e mente, essas sensações elas nos levam a algumas emoções, alguns sentimentos. E sentimentos muitas vezes que nos atrapalham, que nos impedem, né, de que nós nos enxerguemos de verdade como nós somos. E a partir deles a gente acaba tendo alguns comportamentos padrões, é, angústias e coisas que nós não compreendemos, né? E essa conexão, esse trabalho no recomeçar, que é fazer essa conexão do nosso corpo, dessas sensações que a gente tem, porque o nosso corpo é esse repositório de informações, de memórias que nos levam a essas emoções. Quando a gente se conecta, a gente tem uma consciência maior, né, do que a gente está reproduzindo como comportamento que nos atrapalha. E através desse trabalho nosso, né, que é um trabalho conjunto de nós três, a gente consegue, junto com vocês, né, que queiram entrar nesse percurso, manter um equilíbrio e uma consciência de tocar de verdade nos nossos próprios objetivos.
né, Rê? Eu acho que é um trabalho muito bonito, é um trabalho que só nós podemos percorrer, Uhum. e essa é a nossa intenção nesses encontros semanais. Isso. E assim, complementando o que a Ju está falando, né, gente, assim, quando a gente fala do corpo e da importância com essa conexão, é porque o trabalho de conexão e escuta do corpo, ele verdadeiramente, ele é muito importante, ele tem muito a nos dizer, né? Na medida em que a gente vai nomeando as nossas emoções, medo, raiva, culpa, vergonha, tristeza, alegria, tudo isso são emoções, né? E elas estão expressas no nosso corpo por sensações: frio, calor, aperto no peito, coração acelerado, peso nos ombros. Então, a gente tem emoções que despertam no nosso corpo sensações a partir de pensamentos. E o que a gente quer nesse trabalho é integrar tudo isso, para que o que eu pense, o que eu sinta e o que eu faça esteja em consonância, esteja em coerência, porque na maioria das vezes nós pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos uma completamente diferente. E esse fazer, na maioria das vezes, ele está conectado a alguma experiência desafiadora que nós vivemos em algum momento da vida, que precisamos daquele comportamento como forma de adaptação, e a gente segue a vida repetindo aquele comportamento para coisas outras e diversas. Então, o comportamento se repete, mas o fato é diferente. Então, a gente está ali cristalizado naquele comportamento. E quando a gente coloca luz e consciência nisso, a gente compreende que a gente já não precisa mais atuar desse lugar, né? Então, claro que isso não é um botão que a gente liga no atendimento, a gente constrói isso passo a passo, né? Porque hoje, né, na atualidade, no dia a dia, nós fomos treinados e acostumados a nos desconectar do nosso corpo e apenas pensar e fazer, e sem se dar conta do que a gente está sentindo enquanto a gente pensa e a gente faz. E aqui a gente quer trazer de volta e integrar tudo isso. Por isso que o centramento é tão importante, porque a gente começa já se desconectando de tudo que está lá fora para chegar aqui. É um pouco disso que a gente está querendo convidá-la a vivenciar conosco. Isso. Muito, acho que ficou muito bem claro, né, a importância dessa conexão com o corpo, a importância de estar presente, né, e integrar tudo isso, né, o seu pensar, com o seu sentir, com as suas emoções e com as suas ações. Então, eu acho muito importante isso que vocês colocaram, né, para que quem está assistindo, quem está ouvindo isso, eh, realmente ver aonde é que a gente está querendo, chegar com o nosso Uhum. recomeçar o nosso grupo de conversas. Eu acho que seria maravilhoso, Rê, se você pudesse dar um exemplo de um Sim, atendimento, sim, né, que você sim, fez e como que isso sim, se sim. integra. Isso. Então, vou trazer aqui um caso de uma paciente, né, na casa ali dos seus 63, 64 anos, né, que chega no consultório com uma queixa, assim, de uma sobrecarga emocional, que passa pelo físico também, né, uma pessoa, assim, ainda no auge do seu trabalho ali, trabalhando muito, e com filhos adultos já formados, e ela traz uma queixa, assim, de que ainda hoje precisa arcar com todas as despesas financeiras desses filhos que, por mais que já tenham ali seus trabalhos e a sua renda, não conseguem dar conta da própria vida, e ela fica ali se sentindo presa, né, nesse processo de ter que ainda permanecer cuidando deles. Isso traz uma sobrecarga para ela, né? E quando ela vai falando do fato da vida dela, real, né, eu peço para que ela possa, enquanto você vai falando isso para mim, qual é a emoção que te vem, né? E ela diz: vem tristeza, vem raiva, né? E aí eu pergunto assim, então, entre a tristeza e a raiva, o que está mais forte para você? Né?
e ela diz: raiva. Então, dá um pouco de espaço para essa raiva. Quando você fala dessa raiva agora, se tivesse uma parte do corpo que pudesse ser acionada, quando você diz isso, que parte é essa, né? E aí ela diz assim: bom, eu sempre sinto um peso nos ombros, eu sempre sinto uma dor nas costas, e agora, nesse momento, um pouco de embrulho no estômago, né? Então, fica um pouco com isso, respira e percebe o que é que acontece aí. E quando ela vai se conectando a essa sensação, que começa bem sutil, bem distante, vem uma lembrança de que quando ela era pequena, ela era a filha mais velha dessa família de 5 filhos e tinha uma irmã que tinha uma questão de saúde, que esses pais dedicavam muito tempo aos cuidados com essa irmã mais nova, e ficava sob a responsabilidade dela cuidar desses irmãos, né? E aí ela vai se dando conta de que lá atrás, ainda muito prematura, como uma criança, ela já assumiu grandes responsabilidades. E ela vem para o mundo adulto e ela continua assumindo essas responsabilidades. Né? Então, é um pouco disso, né, que a gente vivencia. Então, a gente começa com essa decodificação de emoção, de sensação corporal, e as lembranças elas vão vindo, porque o nosso corpo ele guarda todas essas memórias, né? Nós temos essas memórias. Isso era um tema que ela não vinha falando dentro do processo, né, dessa infância, mas quando ela começa a perceber a sensação, e eu convido ela a pensar assim, quando em algum momento você se sentiu assim, com raiva, sobrecarregada, e a lembrança surge, né? E ela pode fazer essa conexão, e ela pode fazer essa atualização, ela pode entender que agora ela não é mais uma criança, e que ela pode deixar que as pessoas cuidem das próprias vidas, sigam seus próprios caminhos, e é um pouco por aí. Eu espero que esse exemplo, né, esse breve exemplo aqui possa ter, clareado um pouco, do que é que nosso trabalho, envolve, né, nessas abordagens, nessa escuta, nesse acolhimento. Sim. E é muito interessante você ter dado esse exemplo claro, né, e concreto de como a gente reproduz esses comportamentos padrões, né, que naquela época era como se fosse um modo de sobrevivência, porque aquela criança não tinha outra saída a não ser ter aquele tipo de comportamento. Só que ainda hoje, na fase adulta, a gente tem essa repetição que não consegue compreender, né? Então, o nosso trabalho realmente é muito interessante para poder criar aí esse start e essa compreensão e essa conscientização, né? E esse lugar é um lugar extremamente seguro para que a gente possa estar falando sobre isso, né? Porque a gente já está trabalhando nisso faz um tempo, né? A gente já tem uma experiência nisso, a gente trabalha isso em nós próprias e vê o quanto isso faz a diferença. E acho um caminho muito bonito, muito interessante e muito autocompassivo também, né? Uhum. Verdade, obrigada por dividir esse caso que você atendeu, né, Renata? Concordo com a Ju, traz tudo isso, né? E quanto mais você vai dando chance a você mesma e oportunidades de realizar esse trabalho, eu acho que mais fácil vai ficando para você enxergar esses comportamentos, olhar para eles e aos poucos ir mudando ali, né? Abrindo essa tolerância de estar com eles, não tendo que reagir, né? Reagir a eles. Então, obrigada por dividir. Algumas outras coisas, práticas sobre o grupo é que, como eu já disse, os encontros vão ser semanais, eles vão ser online. E a duração desses encontros, né? Porque, como vocês já perceberam aqui, não é uma coisa que dá para fazer rapidinho, né? A gente vai separar 1 hora e 15 minutos para esses encontros toda semana. Eles acontecerão todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E os grupos, como a Ju já comentou, eles são pequenos, então vão ser no máximo 12 participantes,
porque a gente quer realmente manter a qualidade desse atendimento, a qualidade do cuidado da gente para quem vai estar no grupo, né. E o nosso grupo vai começar muito em breve, vai começar no dia 27 de outubro, por isso, garanta sua vaga hoje, ou o mais rápido que puder, porque quando completarem o número de pessoas, né, a gente infelizmente não vai poder aceitar mais ninguém, tá. O você quer falar um pouquinho como que as pessoas podem, obter mais informações sobre o Uhum, Recomeçar? sim. Então, eh, você pode escrever lá no direct pra gente, né, no nosso Instagram, @Viva Compaixão. Na bio nós temos o link também da inscrição, né, estamos disponíveis para mais dúvidas, né, talvez o que a gente tenha explanado aqui, se não, se ficou alguma dúvida ainda e você quiser, nos contactar para esclarecer algo, estamos à disposição, em nosso canal do Instagram, para que vocês possam nos escrever. Muito bem. E então, eh, a gente acho que passou bem a mensagem que a gente queria passar sobre o grupo, né, para esclarecer como que é esse trabalho. É, porque tivemos perguntas sobre como seria o trabalho, né, pessoas interessadas no trabalho, então eu acho que a gente conseguiu abrir, como a Renata falou, se você tiver alguma outra dúvida, é só conectar com a gente, tá? A gente sempre está ali respondendo, e eu acho que era isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu, a Ju? Temos também a questão do prazo, né? Do tempo de durabilidade desse grupo, né? Que a gente Uhum, vai começar isso. numa experienciação, até para a gente ver como que vai funcionar a interação de todas. Um prazo inicial de 3 meses, não é isso? Para nós Isso. começarmos esse olhar, para olhar para cada uma e ver o que que vai surgindo a partir desses encontros. Então, Uhum. acho que 3 meses é um prazo bacana para a gente já se conhecer e depois ir dando continuidade a outros trabalhos que vão surgindo a partir do recomeçar, né? Uhum. Isso mesmo, muito bem lembrado, né? E a nossa ideia é um programa contínuo, mas com certeza esses primeiros 3 meses são essenciais. Eu acho que o que a Ju quis dizer é que o seu comprometimento, né, por 3 meses, acho que a partir um mês, por exemplo, é pouco tempo, então 3 meses é um tempo legal, assim, até para você ver já muita diferença no seu dia a dia, no jeito de você lidar com essas coisas que estão aí dentro. Incomodando, que você sim está escutando que alguma coisa precisa mudar, que você quer olhar para isso, né. Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, Renata, ou acho Não, que acho tá. que é isso, né, no Uhum. mais, as dúvidas que surgirem, que vocês possam nos contactar mesmo, Isso, né. isso mesmo. Então, tá joia. Lembrando que a gente tem também um podcast, que o nome é Viva Compaixão, né, tá no Spotify, tá no YouTube, é só procurar a gente. A gente já tem, alguns episódios lá. E agradecer a presença de vocês aqui, por estar aqui nos escutando, tá bom? E até a próxima vez. Obrigada. E vamos lá, Obrigada. vamos dar continuidade a esse trabalho tão bonito, né? De autocompaixão, autodescoberta e reencontro com o nosso ser essencial. Isso. Isso, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês, por nos acompanhar e espero vê-las conosco para crescermos juntos. Vamos recomeçar.